Olá de novo, voltamos então para a sexta parte da aula 10. Desta vez vamos tratar limites do tipo, limites notáveis do tipo limite, quando x tende para mais infinito, ln de x sobre x, né, que vale 0, ou, se quiserem, de uma maneira um bocadinho mais geral, ln de uma coisa sobre a mesma coisa, desde que a mesma coisa tenda para mais infinito, isto vale 0. Da mesma forma que eu, no início da última parte, falei nos gráficos das funções exponenciais, acho que é importante vocês terem uma noção de como é que é o gráfico das funções logarítmicas, está bem? Às vezes dá jeito para substituir esse tipo de coisas, está bem? Eu já fiz na última parte um pequenino gráfico, já dei uma ideia daquilo que pretendia. Portanto, os gráficos das funções logarítmicas de base maior que 1 são deste tipo. Né? Crescem, mas muito devagarinho. Logaritmo base maior que 1, claro. A maior do que 1. Em particular, o caso do ln, de y igual a ln de x, é o base e, não é? É um caso particular destas. Portanto, o que é importante aqui vocês perceberem é que o limite, quando o x tende para mais infinito de logaritmo na base a de x é mais infinito, usualmente escrevemos logaritmo na base a de mais infinito, e em particular ln de mais infinito a mais infinito. Da mesma forma, logaritmo ou limite, quando x tende para 0 menos de logaritmo na base a maior do que 1, está bem? Dá menos infinito, ou seja, à medida que o x tende para 0 por valores à esquerda, por valores à direita, estou aqui à esquerda, não, à direita de 0, ela tende para menos infinito e é usual escrever-se logaritmo na base a de 0 mais menos infinito ou com o nosso ln menos infinito. Portanto, ter o tipo de gráfico em mente, eu acho que é muito importante. Então, temos aqui isto visto, temos aqui isto introduzido, vamos avançar então para o cálculo destes 6 limites. Portanto, sabendo este limite notável e sabendo também já os anteriores. Bom, começo com uma mudança de variável típica, não é? Que é recorrente em exame. Portanto, temos aqui um limite, quando x tende para mais infinito, de x ao cubo ln de x. Então, a primeira coisa a fazer é substituir o x por 0 mais e ver o que é que isto vai dar. Portanto, 0 ao cubo dá 0, ln de 0 mais é menos infinito. Portanto, nós temos aqui 0 vezes infinito, que é uma determinação. Temos de mudar a variável. Reparem que o x está para 0 mais e aqui a mudança típica é fazer y igual a 1 sobre x. E se fizermos isso, vamos cair aqui neste limite notável. Portanto, é típico, é quase como uma receita. Tá bem? A gente, aquelas receitas que estamos nos livros, olha, limites deste tipo, pumba. A receita é esta. Tá bem? Portanto, se eu fizer y igual a 1 sobre x, quer dizer que o x é 1 sobre y, eu vou já fazer aqui o ln de x vai ficar ln de 1 sobre y, é para não estar a escrever tudo ali, está bem? E este dá, se eu for aplicar aqui as regras dos logaritmos, ln de 1 menos ln de y, o ln de 1 é 0, aqui fica menos ln de y. Obviamente, se o x vai tender para 0 mais, o y, que é 1 sobre x, vai tender para mais infinito. E ao fazermos isto está resolvidíssimo, está bem? Portanto, isto fica o limite, quando o y tende para mais infinito, de, ora, no lugar do x vamos meter 1 sobre y, portanto fica 1 sobre y ao cubo, vezes menos ln de y. Ora, este que está aqui, este menos, eu vou metê-lo cá atrás, para não nos chatear. Aqui fica 1 sobre y ao cubo, vezes
ln de y. Agora, não interessa se está aqui ao cubo, à quarta, à quinta, à décima, o que for. Reparem que este limite não tem ali potência. Portanto, eu não posso dizer ln de y sobre y ao cubo é zero. Apesar de ser zero. Apesar de ser zero. Portanto, eu tenho que arranjar maneira de pôr isto aqui. Mas, de pôr este limite notável. Mas quando está aqui y ao cubo, à quarta, à quinta, à sexta, isto é, o standard é fazer isto, é dividir este que está aqui em y vezes y quadrado, não é? mais ou menos como a gente fez com o E levantado a 3y, que fizemos E levantado a y, E levantado a 2y, não é? Isto aqui fica menos o limite de, eu vou começar por escrever isto assim, E levantado a y 1 sobre y quadrado, quando y tende para mais infinito, e portanto isto fica menos vezes o limite, quando y tende para mais infinito, ao quadrado aqui é só y, não é? Este aqui é o limite notável, este aqui dá 1 sobre mais infinito ao quadrado, que é mais infinito, portanto vai dar 0, portanto isto vai dar 0, se quiserem meter ali de ser mais, por ali o 0, o menos 0 vezes 0, que é 0. Portanto, este está feito, vale 0. Portanto, este aqui é standard, tá bem? Este tipo de limite aparece imensas vezes, nos últimos anos apareceu 2 ou 3 vezes, pelo menos umas 2 vezes, e portanto, esta mudança é quase receita, tá bem? É quase, estou a dar-vos esta receita. Provavelmente já viram na aula, já fizeram com os vossos professores, de certeza absoluta, não é? Mas pronto, serve para relembrar. O outro que vem a seguir não é tão standard e também não aparece normalmente em exame. Ou seja, quando, reparem que tem aqui um limite quando x tende para 0 mais de x ao cubo ln à quinta de x. Bom, e podemos pensar, bom, é uma coisa muito parecida com este, estar ali aqui, reparem que este aqui é como se tivesse ln de ln levantado a 1 de x, ou seja, este ln à quinta, não é uma potência, não é? Isto é uma coisa de ter ln de x, tudo levantado a 5. Não é? E olhamos para estes dois e pensamos, bom, eles não são muito diferentes, fazendo a mesma mudança eu devo resolver. Vamos fazer isso. Eu quero mostrar-vos, não é? Correndo o risco de demorar um bocadinho mais. Mas pronto, e depois perder um bocadinho de audiência, vocês ficarem cansados e irem embora. Mas pronto, acho que vale a pena. Devo dizer que este tipo de limites com potências aqui de logaritmos não me lembro de ter visto em exames. Portanto, a mudança de variável em si, que é quase, ou seja, a receita para a mudança de variável deste tipo de limites não é muito usual. Eu não me lembro nos últimos anos de ter visto um limite deste tipo. Ou seja, basicamente eu estou a falar disto quando esta potência é maior do que esta, não é? Se a potência for a mesma, eu depois já vou dizer isto, aqui se esta potência aqui do ln for menor ou igual a esta, a receita é esta. Fazer esta mudança. Reparem que, por exemplo, se aqui fosse um ln ao cubo, não é? Se aqui fosse um ln ao cubo, e se eu fizesse aquela mudança, imaginem que ali em cima tinha x ao cubo, ln ao cubo de x, né? E eu fazia aquela mudança, e a mudança é exatamente a mesma. Aqui ia ficar 1 sobre y ao cubo, aqui ia ficar menos, né? Menos ln de y ao cubo, né? Este menos ia lá para fora, porque temos ali aquele menos, portanto o que tínhamos aqui era o limite. Portanto, este menos aqui para fora, estão a ver? E aqui agora ficava ln ao cubo de y sobre y ao cubo. E agora podia escrever isto, não era?
como ln de y sobre y, tudo ao cubo, não era? Passava para dentro o limite e tínhamos isto resolvido. Portanto, com a mesma mudança de variável, aqui um y, com a mesma mudança de variável, nós tínhamos isto aqui resolvido. Isto é menos 0 ao cubo, que é 0, está bem? E não interessa ao cubo, quadrado, não é? Se fosse ao quadrado aqui, não é? Se fosse aqui ao quadrado, metiam ali um quadrado e depois paravam ali em um sobre y, portanto, faziam-se todos da mesma maneira. Portanto, sempre que estas potências são iguais, a receita é esta, se quiserem. Eu não gosto muito de falar em receitas, mas pronto, em receitas no âmbito aqui da matemática, mas às vezes não há mal nenhum. Aqui, nós aplicarmos este método, ou seja, se nós chamarmos y igual a 1 sobre x, não é? O x vai ser 1 sobre y e o y vai tender para mais infinito. Obviamente que o ln de x, pelas mesmas contas que nós fizemos em cima, é menos ln de y. E, portanto, já agora o x ao cubo, para não fazer as contas novamente, é 1 sobre y ao cubo. Portanto, se eu fizer aqui à quinta, já agora, para ficar já tudo feito, aqui dá menos ln de y à quinta, que fica menos ln à quinta de y. Portanto, aqui fica o limite, quando o y tende para mais infinito. Este menos que está aqui, eu vou metê-lo ali, está bem? 1 sobre y ao cubo, ln à quinta de y. Né? E agora podíamos separar desta maneira aqui. Estão a ver como? Limite, quando o y tende para mais infinito, de 1 sobre y ao cubo, ln ao cubo de y vezes ln ao quadrado de y. E agora separávamos o limite deste vezes o limite deste, ou seja, limite de ln ao cubo de y sobre y ao cubo vezes o limite quando o y tende para mais infinito, aqui também é quando o y tende para mais infinito, de ln ao quadrado de y. Este aqui, por este método em cima, já sabemos que vai dar 0, mas aqui vai dar ln ao quadrado de mais infinito. Reparem que ln ao quadrado é ln tudo ao quadrado, está bem? Ou seja, isto vai dar ln mais infinito é mais infinito, ao quadrado dá mais infinito. Portanto, o que nós obtemos aqui é 0 vezes infinito. Raios. Indeterminação. Certo? Quer dizer que esta mudança aqui não nos ajudou muito. Ajudou-nos pouco. Okay. Quer dizer que nós temos que arranjar maneira de levantar isto. Bom, como é que nós podemos fazer isso? Reparem que este limite notável que aqui está, não funciona bem com potências, não é? Ou seja, se me aparecer aqui uma potência do logaritmo. Mas nós conhecemos um que funciona muito bem com potências, que é este aqui, não é? Este aqui é maravilhoso com potências. Não me interessa se temos ali 2, 3, 4, 5, 6, 20, 300, não me interessa. Se eu conseguir arranjar maneira de mudar este limite, né, para uma coisa destas, resolve-nos aqui o problema. Então, mas nós conseguimos. Nós sabemos que se nós igualarmos y a ln de x, fica x igual a L levantado a y, e isso resolve-nos o problema. Fico lá com L levantado a x e está feito. Então vamos fazer isso. Vamos ver o que é que isso nos traz. Então, eu vou chamar, seja y igual a ln de x. Bom, mas se o y for ln de x, o que é que vai acontecer? Bom, se o x tende para 0 mais, o y vai tender para onde? Vai tender para ln 0 mais. E ln 0 mais é menos infinito. Oh, raios! Menos infinito não dá jeito. Dava jeito, era mais infinito. Não era? Então, mas isso resolve-se facilmente. Se eu meter aqui o menos, não é? Aqui fica a tender para menos ln 0 mais, que é mais infinito. Portanto, o menos resolve.
vamos ver se esta mudança nos resolve o problema. Então, como é que isto fica? Aqui dá menos y igual a ln de x, quer dizer que o x é elevado a menos y. E, portanto, o que nós ficamos aqui é com o limite, quando o y tende para mais infinito, de quê? De o x é elevado a menos y, ao cubo, vezes, o que é o ln de x? O ln de x é menos y à quinta. Não é? Ok. E agora? Bom, agora é só fazer aqui umas contas. Este aqui dá este, como aqui é uma potência hiper, dá menos y à quinta, este menos vai cá para fora, aqui fica menos, o limite, quando o y tende para mais infinito, de é levantado a menos 3y vezes y levantado a 5. Está resolvido, está completamente resolvido, porque agora é só inverter este e fica y à quinta sobre L levantado a 3y dá 0. É só fazer aqui uns ajustes nesta potência e isto está, não é? Como é que eu posso fazer isto? Bom, basta-me fazer isto assim, menos limite de L levantado a menos 2y vezes L levantado a menos y, não é? Vezes y à quinta. Reparem que isto não quero aqui, quero aqui. Reparem que aqui fica, quando o y tende para mais infinito, é levantado a menos 2y, é levantado a menos infinito, que é 0. Já vimos na outra parte, a exponencial é levantada a menos infinito, é 0. E aqui vai ficar y à quinta sobre L levantado a y, que é o inverso deste aqui, que vai dar 0. Portanto, 0 vezes 0 é 0. Isto está feito. Portanto, eu vou separar isto, menos limite, quando o y tende para mais infinito, de L levantado a menos 2y, vezes o limite, quando o y tende para mais infinito, de y à quinta sobre L levantado a y, certo? Este aqui inverto, aqui vou só substituir ali primeiro, L levantado a menos infinito, vezes 1 sobre o limite, quando o y tende para mais infinito, de L levantado a y sobre y à quinta, limite notável, portanto, 0, L levantado a menos infinito é 0, vezes 1 sobre mais infinito, 0 vezes 0, e 0 vezes 0 é 0. Portanto, resolvemos esta mudança, resolvemos. Sim? Portanto, esta receita, se quiserem, resolvemos. Portanto, neste tipo de limites, o mais usual é este aqui, desculpem, é este aqui, sem potência sequer ali. Mas se porventura aparecer, não é? Quando eu tenho, agora vou escrever isto aqui direitinho, quando eu tenho limite, quando o x tende para 0 mais de x levantado a n vezes ln levantado a k de x, n e k números naturais, para já. É o que costuma aparecer. Quando aparece isto, eu posso fazer duas mudanças. Y igual a 1 sobre x se o n for menor ou igual a k. Desculpem, se o n for maior ou igual a k. E y igual a menos ln de x se o n for inferior a k. E isto, indo por estes processos, resolve-nos aqui estes dois limites, este tipo de limites. Se bem que, como eu escrevi, o mais usual é este aqui, é o que tem aparecido lá. X ao quadrado é ln de x, x ln de x aparece muitas vezes, e portanto isto é logo quase direto. Portanto, ficam aqui com mais noções, com mais ideias, com mais ferramentas. Vamos avançar então para o 6.3. 6.3 diz o seguinte. 6.3 diz, limite, quando x tende para mais infinito, de L levantado a x, x ao quadrado mais ln de x. Este é daqueles que nós sabemos instintivamente que isto é mais infinito. Porquê? Porque L levantado a x é uma função exponencial de base E, claro, e cresce muito mais rapidamente do que uma quadrática e do que uma logarítmica. E também cresce muito mais rapidamente do que a soma destas duas.
Portanto, este aqui, para valores muito grandes de x, vai ser muito maior do que estas aqui. E isto vai dar mais infinito, certo? Obviamente que só temos de levantar esta, não é? Mostrar que isto é mesmo mais infinito. Então, nós sabemos aqui que é levantado a mais infinito é mais infinito ao quadrado é mais infinito, Ln mais infinito é mais infinito, mais infinito, mais infinito, mais infinito. Boa. Então, o que é que vamos fazer? Eu vou pegar neste, aqui em cima não posso fazer nada, né? Mas aqui em baixo eu posso meter x quadrado em evidência. Reparem que aqui, lembram-se daqui neste de cima, eu ter aqui, neste caso, ln de y quadrado sobre y ao cubo, não é? Eu posso sempre fazer isto também. E ao meter aqui x quadrado em evidência, eu também vou poder fazer isso, separar ln de x vezes 1 sobre x. E, portanto, fazendo isto, esta simples continha, reparem que vos vai ficar aqui um limite bastante simples. 1 mais ln de x sobre x quadrado. E agora vou separar isto. Reparem que ln de x sobre x quadrado é mais infinito. Eu vou separar isto em 2. Portanto, vou separar assim. É elevado a x sobre x quadrado vezes o limite de 1 sobre 1 mais, e aqui vou já fazer ln de x sobre x vezes 1 sobre x. Estão a ver? Aqui tenho já um limite notável, mais infinito. Aqui tenho outro, ln de x sobre x. Isto agora é só fazer o limite de 1, que é 1, sobre o limite desta coisa toda. E o que é o limite desta coisa toda? É o limite de 1, que é 1, mais o limite deste, vezes o limite deste. Portanto, muito rapidamente, isto é, este é mais infinito, vezes. Se quiserem fazer isto com vários passos, podem, mas o limite de 1, que é 1, aqui, se quiserem escrever o limite disto tudo e depois ir separando também, mas não, isto é o limite, podem fazer, não há problema nenhum, mas também podem fazer assim. Portanto, este é o limite de 1, que é 1, sobre o limite desta coisa toda. E o que é o limite desta coisa toda? É o limite de 1, que é 1, mais o limite disto tudo. E o que é o limite disto tudo? É o limite, quando o x tende para mais infinito, de ln de x sobre x, vezes o limite, quando o x tende para mais infinito, de 1 sobre x. Só estou a aplicar álgebra de limites também. Este limite notável vale 0. Este 1 sobre mais infinito é 0. Portanto, o que nós temos aqui é mais infinito vezes 1 sobre 1 mais 0 vezes 0, mais infinito vezes 1 sobre 1 mais infinito. Está resolvido. Como eu tinha dito logo no início, nós sabemos logo instintivamente não, sabemos porque estudamos estas coisas, não é? Sabemos logo, olhando para aqui, como este cresce muito rapidamente, muito mais rapidamente do que a soma destas duas funções, que o limite é mais infinito. Não é? E, portanto, isto fica resolvido e está feito. Já agora, se fosse ao contrário, ainda era mais rápido. Se fosse, por exemplo, o limite, quando o x tende para mais infinito, de x quadrado mais ln de x sobre L levantado a x. Se fosse ao contrário, isto era muito mais rápido. Bastava, reparem que isto dá no mesmo infinito sobre infinito. Bastava chegar aqui e fazer isto. Bom, isto é o limite de x quadrado sobre L levantado a x mais o limite de, não é? O limite deste sobre este, limite deste sobre este. ln de x sobre L levantado a x. E aqui, neste caso aqui, podemos fazer uma coisa que nós fizemos na última parte, no exercício 5, quando apareceu, lembram-se, x ao cubo ln de x sobre L levantado a x. Nós dividimos tudo, neste caso por x à quarta, que era para desaparecer aqui com este x ao cubo. Aqui neste caso não é preciso tanto. Aqui basta-me só inverter. Aqui é 1 sobre o limite, quando o x tende para mais infinito, de L levantado a x sobre x quadrado. E aqui neste caso basta fazer
dividir tanto o numerador como o denominador por x. Certo? Isto fica resolvidíssimo. Portanto, este é notável. Estão a ver? Portanto, mais ferramentas, mais exemplos para vocês poderem usar daqui a uns dias. ln de x sobre x, e aqui o limite de E elevado a x sobre x. Portanto, notável, e dá então 0 mais 0 sobre mais infinito, 0 mais 0, que é igual a 0. Aqui era ao contrário, obviamente se este aqui era mais infinito, este aqui teria de ser 0. Este, por acaso, é uma boa técnica. Se vocês olharem para este e pensarem assim, vou calcular ao contrário. Calculando este aqui, chegam a este que é 0. Portanto, o inverso é 1 sobre 0, que é infinito. Só tem que decidir se é mais ou menos. Mas para mais infinito, isto que está aqui é tudo positivo. X ao quadrado é positivo, ln de x é positivo, L elevado a x é positivo. Portanto, isto é 0 mais, tendo para 0 por valores positivos. Portanto, o inverso terá de ser mais infinito. Não é? Estão a ver, às vezes é outra forma de olhar para o problema, para o limite. Tá? Então, temos este feito, vamos avançar, já só faltam 3. 6.4. O seguinte, o 6.4. Limite, quando x tende para mais infinito, de E elevado a x menos x ao quadrado sobre x mais 1. Este também é um standard, se quiserem. Em que o que temos que fazer é pegar neste aqui dentro e metê-lo em evidência. E isto fica logo resolvido. Parece que não, mas fica logo resolvido. Está bem? Então, é um daqueles completamente standards que já apareceram a exame, às vezes até sem esta parte de baixo, não é? Ou então com esta parte de baixo só igual a x. Portanto, é uma daquelas coisas que é uma técnica que vocês têm de saber fazer. Portanto, substituindo em baixo, mais infinito mais 1 dá mais infinito. E levantado a mais infinito dá mais infinito. Menos infinito dá mais infinito. Mas se vocês repararam, é esta que manda, está bem? É esta que que manda. Portanto, este limite aqui dentro, se nós fôssemos aqui a fazer estas contas todas, daria mais infinito e o ln mais infinito é mais infinito. Portanto, temos aqui uma carrada de indeterminações. Se quiserem cá dentro, infinito menos infinito, sobre infinito. Mas pronto, nós sabemos que cá dentro, como é esta que manda, vai dar ln de mais infinito e o ln mais infinito é mais infinito. Nós fizéssemos ali aquelas contas. Se nós calculássemos o limite deste e depois o limite deste, metendo coisas em evidência. Portanto, como é que nós vamos fazer isto? Olhando aqui para dentro, a primeira ideia é meter esta que cresce muito mais rapidamente em evidência. E ao fazê-lo isto fica 1 menos x quadrado sobre L elevado a x sobre x mais 1. E isto parece, será que isto resulta? Resulta, isto já está feito. Já está feito, jovens. E portanto, se eu separar isto, reparem que eu tenho aqui um logaritmo da soma, do produto, desculpa, isto é o limite quando x tende para mais infinito de ln de L elevado a x mais ln de 1 menos x quadrado sobre L elevado a x. Reparem que eu posso fazer isto à vontade. Porque esta parte aqui, para x grandes, para x positivos, né? Este número que está aqui, para x muito grandes, este número é sempre menor do que 1. E, portanto, este número 1 menos este, para x muito grande, é sempre positivo. Portanto, por isso é que isto é válido também. Por isso é que eu posso fazer isto. O que eu vou fazer agora é separar isto. Reparem que este aqui dá x. Vou fazer este sobre este mais este sobre este. Ou seja, isto fica limite, quando x tende para mais infinito, de x sobre x mais 1, mais o limite, quando x tende para mais infinito, de ln de 1 menos x quadrado sobre L elevado a x sobre x mais 1. Bom, este aqui é escolher os de maior grau, x sobre x, não é? E este aqui vou fazer o limite deste sobre o limite deste, não é?
o limite deste vai dar 0, o limite deste vai dar mais infinito. E vou fazer isto aqui à parte, está bem? Portanto, eu agora isto seria, esta parte aqui seria, eu vou fazer, portanto, aqui, este primeiro é só escolher x, em baixo x, são polinómios, não é? Aqui fica o limite deste, de x mais 1, e aqui fica o limite do ln de 1 menos x quadrado sobre L elevado a x, quando o x tende para mais infinito. Ok. Estes cancelam, este aqui vai dar mais infinito. Este aqui à parte, eu sei que o limite do logaritmo é o logaritmo do limite, porque a função logarítmica é contínua. Não é? Fazendo isto aqui à parte, certo? Isto que está aqui, vou aqui no cálculo auxiliar, isto é só para não estar a escrever limite. Não é? Este aqui à parte é ln do limite de 1 menos x quadrado sobre L elevado a x, fecha, quando o x tende para mais infinito. E agora eu sei que isto fica ln de 1 menos o limite de 1, que é 1, menos o limite deste. Pronto, e agora nós sabemos que este aqui, para não estarmos a escrever isto outra vez, isto é 1 sobre o limite, quando o x tende para mais infinito, de L elevado a x sobre x quadrado, limite notável, vale mais infinito, 1 sobre mais infinito, que é 0. Portanto, o que nós temos aqui é ln de 1 menos 0, que dá ln de 1, que é 0. Portanto, em cima este dá 0. Portanto, isto é 1 mais 0 sobre infinito. 0 sobre infinito é 0. 1 mais 0, que dá 1. E, portanto, está feito. Portanto, a técnica de meter este em evidência resolve-nos aqui logo ou quase imediatamente o problema. Depois é uma questão de mais limite notável, menos limite notável. Aqui é este limite notável que nos vai aparecer. Tá bem? Claro que eu fiz isto aqui à parte, podiam fazer isto tudo. Reparem, se eu não fizesse isto aqui à parte, tinha que estar a escrever 1 mais limite disto sobre infinito, mais 1 mais limite disto, tal. Preferi fazer isto aqui à parte, vocês podem fazer isto e temos logo o resultado final. Claro que, se olharem para isto, não é? Às vezes dá, outras vezes não dá. Eu não recomendo muito que façam isto. E olham para isto e dizem assim, bom, este limite que aqui está, e podem só justificar, como o limite disto, escrevem assim, como o limite deste é igual a este, que é 0, este limite que aqui está é ln de 1 mais 0 sobre mais infinito, né? Se quiserem, às vezes, né? Podem fazer como limite quando x tende para mais infinito de... Eu não recomendo muito que façam, mas se tiverem, às vezes, falta de tempo ou não estiverem bem a ver aqui estes cálculos todos que têm que fazer, podem dizer assim, como este limite que aqui está, que é igual a este, daqui já estão a justificar que tem aqui um limite notável, percebem? Porque a ideia aqui, não é? O critério de um exercício deste tipo, para calcular uma assíntota ou para ver qualquer coisa, envolve sempre evidenciar um limite notável. É sempre isso que se pretende. Se vocês escreverem como isto é isto, que é 0, então, limite, quando o x tende para mais infinito, de ln de 1 menos x quadrado sobre L elevado a x sobre x mais 1 é igual. Então aqui estão a escrever, não explicitamente, mas implicitamente isto. Este limite é o limite deste sobre este, certo? Que é, neste caso, em baixo dá mais infinito. E depois o limite deste é ln do limite deste, que é 1 menos o limite deste, certo? 1 menos 0. Vão escrever isto implicitamente. E, aqui é ln de 1 menos 0,
da ln de 1, que é 0, 0 sobre mais infinito, que é 0. Portanto, fazendo isto assim, em princípio, também é uma boa justificação. Eu aceitaria, porque mostra que o aluno sabe aquilo que está a fazer. Não é? Então, ou seja, vocês aplicaram aqui a álgebra nós aplicámos aqui a álgebra de limites implicitamente e não explicitamente, como eu fiz aqui. Okay? Portanto, temos este feito, temos o 6.4 feito, viram aqui duas formas, uma mais rigorosa, outra não, se calhar não tão formal, tá bem? Mas que nós percebemos e a ideia de calcular limites, o cálculo de limites, às vezes eu gosto mais quando o aluno me diz exatamente porque é que faz estes cálculos todos, né? Porque é que fez isto tudo, e ao fazer isto, a mim, pelo menos a mim, dá-me a sensação que o aluno sabe aquilo que está a fazer, e isso é uma coisa que eu pessoalmente valorizo. Portanto, mais formal, mais informal. Temos aqui o 6.4 resolvido, vamos avançar para o 6.5. 6.5, a ideia é basicamente a mesma que esta, basicamente a mesma. Meter coisas em evidência, está bem? Aliás, estes dois, eu até vou passar estes dois aqui para baixo, porque eles estão aqui por uma razão, pelo facto de estão os dois aqui por uma razão, e já vão ver qual. Este que está aqui pode-se resolver muito facilmente desta forma. Bom, aqui temos infinito sobre infinito, ln de mais infinito, aqui dá mais infinito, mais infinito, mais infinito, infinito sobre infinito. E quando o grau deste polinómio que está aqui dentro é menor ou igual a este grau, certo? Isto resolve-se muito facilmente desta maneira, assim. Bom, eu posso pensar nisto assim. Esta maneira que eu vou resolver agora é menos geral. Tá bem? ln de x mais 1 vezes 1 sobre x quadrado mais x mais 1, e aqui x mais 1. E aqui ainda nada, não é? Bom, o que é que me dava jeito que aqui estivesse em baixo? Dava-me jeito que estivesse em baixo precisamente aquilo que eu já escrevi, x mais 1. Vou colocar aqui x mais 1, e se compensar aqui, reparem, eu aqui tenho um limite notável, basta-me chamar a este y, certo? E se eu fizer isto, se eu chamar y igual a x mais 1, eu fico aqui com o limite, quando o y tende para mais infinito, de ln de y sobre y vezes, eu mudei só aqui, está bem? Aqui não vou mudar, vocês podem fazer isso. Limite, quando o y tende para mais infinito, de x mais 1 sobre x quadrado mais x mais 1. E este método é ótimo, não é? Porque agora este aqui dá 0, limite notável, 0, vezes aqui escolho o maior grau, isto é uma função racional, não é? X sobre x quadrado, 0 vezes, este aqui cancelam, este com este, dá 1 sobre mais infinito, 0 vezes infinito, e 0 vezes infinito é 0. Está resolvido, este limite vale 0. Agora reparem, vamos supor que por alguma razão aqui estavam 3. Não é usual aparecer em exames, coisas aqui com cubos, não é? Mas vamos supor. Ao fazer este processo, 3, 3, 3, eu fazia aqui a mesma mudança, y igual a x mais 3, aqui me aparecia-me x mais 3, como é óbvio, não é? Só que aqui aparecia-me 3, eu ia cortar com este, não era? Ia-me aparecer, o que me ia aparecer aqui era 0, este 0 aqui, este continuaria a dar 0, vezes o limite de x ao cubo sobre x quadrado, quando o x tende para mais infinito. E este ia cortar com este, era o limite de x quando o x tende para mais infinito, que daria 0 vezes infinito, não funcionaria.
era uma chatice. Portanto, se me aparecesse ali x ao cubo, não funcionaria. Porquê? Se o grau deste que está cá dentro for maior do que o grau deste, não funciona. É o que acontece aqui no 6.6. Este grau aqui é x, não é? É 1, ln de x, o grau é 1, e aqui tenho raiz de x, que, entre aspas, é grau 1 meio, não é? Vocês podem transformar este em x levantado a 1 meio. E se nós fizéssemos isto aqui neste caso, ou seja, ln de x sobre x, vezes x raiz de x mais 1, não é? Quando o x tende para mais infinito. Então, estão a ver, aqui ficaria limite quando o x tende para mais infinito, ln de x sobre x, vezes o limite quando o x tende para mais infinito de x sobre raiz de x mais 1. Este aqui daria 0, que é um limite notável, não é? Este aqui daria mais infinito. Como é que vocês poderiam resolver isto? Poderiam, por exemplo, aqui embaixo meter x em evidência, ou meter a raiz de x em evidência. Não é? Este aqui daria 0, não é? E aqui metendo aqui embaixo raiz de x em evidência, este aqui não podiam fazer nada, é x, não é? Isto ficaria 1 mais 1 sobre raiz de x, não é? Este era mais chato, este tipo de limites é mais chato porque, como tem aqui uma raiz, eu não posso dizer por simplesmente que é este sobre este. Quer dizer, poder posso, mas no âmbito do secundário, azarico, não podemos. Portanto, e como é que isto fica? Este aqui fica 0 vezes o limite de x sobre raiz de x, vezes o limite de 1 sobre 1 mais 1 sobre raiz de x, quando x tende para mais infinito. Quando o x tende para mais infinito. Aqui neste caso em particular, eu poderia, por simplesmente, multiplicar aqui por raiz de x igual também. Não é? Este daria 0 vezes o limite de x, raiz de x vezes raiz de x dá x. Aqui poderia substituir. Aqui fica raiz de mais infinito, que é mais infinito, não é? Pronto, este aqui cancelavam, zuca, e agora ficava aqui 0 vezes raiz de mais infinito, que é mais infinito, e aqui fica 1 sobre 1 mais 0, indeterminação novamente. Portanto, era o que acontecia ali, indeterminação. Portanto, sempre que o grau deste que está cá dentro é superior ao grau deste, a técnica não funciona, ou seja, de acrescentar aqui o que está ali e depois acrescentar ali. Reparem que funcionou bem neste primeiro exemplo, porque o grau era inferior e ficou 0 vezes 0. Tá bem? Portanto, indeterminação. A questão é, há algum método mais geral? Nós podemos fazer isto de um método mais geral, tanto um como o outro, e que funciona sempre. Mas é bom que vocês saibam tudo. Certo? Que método mais geral é este? É eu pegar nisto e meter coisas em evidência, tanto cá dentro como cá em baixo. Portanto, aqui no 6.5, o texto dá na mesma infinito sobre infinito. E se eu for aqui, então, fazer o limite, quando o x tende para mais infinito, vou meter o maior grau cá dentro em evidência. Isto funciona sempre para qualquer que seja desculpem, falta uma palavra agora. Qualquer que seja o caso, o grau maior, grau menor, isto funciona sempre. Porque mesmo que ali esteja, por exemplo, um x ao cubo, se vocês meterem aqui o x ao cubo em evidência, depois o cubo pode vir para fora. Tá? Portanto, também quando separam, depois o cubo pode vir para fora. 1 sobre x, não é? Aqui x quadrado, para já não vou fazer nada aqui. E aqui fica, então, separo estes aqui dentro, fica o limite, quando o x tende para mais infinito, de... Já agora, voltando aqui atrás, esta resolução que eu fiz aqui está perfeitamente correta e podem não usar, está bem? Aqui saiu 3, claro, tá bem? Eu agora deixei-o lá, mas aqui saiu 3. Aliás, eu vou... Não é preciso... Já sabem, não é? Portanto, aqui, separando aqui em cima, fica ln de x mais ln de 1 mais 1 sobre x. E agora sim, eu vou meter em evidência
x quadrado. Metendo em evidência x quadrado, isto fica 1 mais x sobre x quadrado mais 1 sobre x. Pronto. Estou aqui a pensar se vou fazê-lo já. Já está, pronto, agora também já está. E vou separar isto tudo. Este aqui cancela, este cancela com este. Vou fazer este sobre este todo e este sobre este todo e ver o que é que isto dá. Portanto, isto fica ao limite de lnx sobre x quadrado. Eu estava aqui a pensar, se calhar, até vou meter só x. Aqui neste caso chega a meter x. Acho eu que chega a meter x. Se não chegar, eu volto atrás. Se eu meter só x em evidência, aqui fica x mais 1 sobre x. Sim, chega. Não precisamos meter mais. Aqui x, aqui fica então x mais 1 sobre x, mais o limite de ln de 1 mais 1 sobre x, quando x tende para mais infinito. Certo? E aqui fica x mais 1 sobre x. Aqui basta substituir o x por infinito e aqui é só separar. Então, separando aqui, como? ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito, vezes o limite, quando x tende para mais infinito, de 1 sobre x mais 1 sobre x, mais, aqui dá ln de 1 mais 1 sobre mais infinito. Este x fica mais infinito, vezes mais infinito, mais 1 sobre mais infinito. Pronto, e agora isto já está, não é? Este aqui é limite notável, que dá 0, vezes, vou substituir outra vez, 1 mais infinito, mais 1. Esta parte é um bocado chata. Novamente, este tipo de limites em exame, que com tantas coisas para fazer não é comum. É comum com coisas mais simples, tipo aparecer aqui um x mais 1 e aqui x mais 2, uma coisa assim do género, às vezes aparece. Agora com quadrados e coisas do género é menos comum, mas pronto, se souberem fazer este, sabem fazer qualquer tipo deles também. Portanto, e depois isto torna-se assim um bocado chato, já viram, num exame ter que fazer estas coisas todas, torna-se pesado, não é? E depois o tempo foge, não é? O tempo voa, não é? Nós já estamos aqui há 3 horas, quase, e já resolvemos quase mais de 20 limites, mas pronto, é uma coisa pesada, torna-se pesada. Em contexto de exame, são normalmente muito mais simples e muito mais rápidos de fazer, como alguns que eu já vos mostrei. Portanto, agora é só ver aqui quanto é que isto vai dar. Aqui fica ln de 1 mais 0. Aqui dá mais infinito mais 1, este é 0, portanto aqui fica mais infinito vezes mais infinito. Este aqui é 0, portanto dá 0 vezes 1 sobre mais infinito. ln de 1 que é 0 sobre mais infinito. Pronto, é a parte chata, já está a acabar. 0 vezes 0 mais 0, que dá 0. Nós já sabíamos que dava 0. E portanto está feito. Sim. Obviamente que esta maneira era muito mais rápida, não é? Nós fizemos isto aqui em 3 passos, tal. Aquela primeira saiu x ao cubo, fizemos isto rapidamente, não é? E se vocês virem que o grau deste é inferior ao grau deste, usem esta técnica, é muito mais rápido. Ok? Portanto, este está feito. Este aqui é um limite que parece que tem um aspecto muito melhor do que este, não é? Este aqui é um bocadinho mais chato, não é? Este tem um aspecto melhor e resolve-se muito rapidamente se nós mudarmos aqui a variável, ou seja, se nós chamarmos a este raiz de y, raiz de x, se chamarmos y, porque depois vai-me aparecer ali um y quadrado, um x ao quadrado, e resolve-se muito rapidamente. Às vezes, fazer este tipo de mudanças, ou seja, chamando este aqui, já sabemos que este aqui vai dar infinito sobre infinito. Pronto. Se nós chamarmos a este aqui, ok,
certo? O y, não é? Vai-me aparecer aqui que o x é y ao quadrado e isto resolve-se logo, isto fica logo feito, está bem? E, portanto, escusamos de andar aqui a tentar meter as raízes, agora o que é que eu faço com esta raiz, o que é que eu não faço? Se eu fizer esta mudança, sendo igual a raiz de x, quer dizer que o x é y quadrado, né? Reparem que o x é maior do que zero, não há problema nenhum. O ln de x fica ln de y quadrado, como o y é maior do que zero, porque o y vai tender para mais infinito, isto fica 2 ln disso, ou seja, este 2 pode saltar para fora, não é? Portanto, nós estamos a trabalhar assim, aqui só com coisas positivas, não é? Portanto, o y, como é raiz de x, o y vai tender para mais infinito. Reparem, como o y é raiz de x, tem que ser sempre positivo, não é? Porque a raiz quadrada do número positivo é um número positivo. E, portanto, isto aqui fica o limite quando o y tende para mais infinito. Este que está aqui é muito mais simpático depois desta mudança de variável. Se aqui tivesse só x, não era preciso, era só meter x em evidência, não é? Portanto, basicamente, aqui fica y mais 1. Se aqui tivesse x, era este limite aqui sem o 2. Tá bem? Era basicamente isso. Não é? O que eu vou fazer aqui é meter em baixo o y em evidência e separar. Isto aqui dá 1 mais 1 sobre y. Aqui fica 2 ln de y. E agora separo. Fica este sobre este. Ln de y sobre y vezes o limite, quando o y tende para mais infinito, de este 2 eu pulo aqui, e aqui embaixo fica 1 mais 1 sobre y. Este aqui dá então 0, que é um limite notável, e ali é só substituir. Portanto, isto fica 0 vezes 2, 1 mais 1 sobre mais infinito, substituir o y por mais infinito, 0 vezes 2 sobre 1 mais 0, 0 vezes 2 e 0 vezes 2 é 0. E, portanto, este aqui não ficaria surpreendido se eventualmente aparecesse uma função deste tipo, para calcular, por exemplo, a cinta horizontal, para mostrar que tem cinta horizontal, que fosse só preciso calcular este limite. Reparem que ele não é muito difícil, tem aqui duas ou três técnicas que nós estamos habituadíssimos a fazer. Talvez a parte menos usual é esta mudança de variável. Funções de tipo ln de x sobre x mais 1 ou ln de x mais 1 sobre x mais 2, né, em que temos que meter em, por exemplo, coisas deste tipo mais simples. Aqui sobre x mais 2. Aqui podíamos só pura e simplesmente acrescentar em cima e em baixo x mais 1, não é? Aqui metíamos o x mais 2, ali o x mais 1, e ali o x mais 1, e fazíamos a mesma mudança, não era? Este dava 0 vezes 1 e aqui dava 1, e estava feito. Mas se quiséssemos seguir este processo mais geral, não era? Vamos supor que isto aparecia assim. Esta é perfeitamente possível, não é muito difícil. E aqui, às vezes, até o mais usual é sem o mais 1 lá dentro, é só ln de x, em que é só meter o x em evidência, ou seja, que é esta parte só. Mas pronto, o mais usual até, isto daria infinito sobre infinito, o mais usual até é limite, se fizesse isto aqui, se metesse aqui o x em evidência, outra vez a mesma coisa, não é? Depois isto acaba por ser chato porque é quase sempre a mesma coisa. X, não é? 1 mais 2 sobre x, quando o x tende para mais infinito, não é? Separa ali em cima. Vamos ver, isto agora é repetitivo, não é? Vão ver 1 mais 1 sobre x, e aqui x, 1 mais 2 sobre x. Portanto, este que está aqui, que eu estou a fazer agora, este exemplo, na verdade é igualzinho a este aqui. A única diferença é que este tem coisas mais chatas, porque tem ali x quadrados e coisas do género, não é? Pronto, mas na realidade acaba por ser a mesma coisa, é igualmente chato de fazer, não é? Portanto, eu poderia separar estes, não era? É igualmente, tem a menos, em vez de teres o x ao quadrado das coisas do género, não é? São menos coisas que se tem que fazer, não é? E aqui, portanto,
1 mais 1 sobre x, já agora, já que comecei, vou acabá-lo. Portanto, este aqui vamos substituir, este aqui vamos separar, é exatamente igual ao outro, exatamente igual. Então, o objetivo é sempre evidenciar o limite notável, é esse sempre o nosso objetivo, e dizer que aquilo é um limite notável, acrescentar o que se tem a acrescentar, fazer a mudança de variável que se tem de fazer, é sempre a mesma coisa. Como eu costumava dizer, é sempre a mesma coisa que até chateia, e é o caso destes, não é? Que isto aqui chateia, porque isto é um bocado chato, não é? Estar a fazer estas coisas todas, eu já disse isto hoje, já disse que é um bocado chato, uma carrada de vezes, vou-me calar. Aqui fica 1 sobre mais infinito, 1 mais 2 sobre mais infinito, não é? Este é o limite notável. Pronto, já agora acabo com isto. 1 mais 2 sobre mais infinito. Pronto. LN de 1 mais 0, aqui vai dar 1 mais 0, este é 0, portanto fica como aqui? Fica 0. Reparem que há pouco ali deu mais infinito por causa daquele x ao quadrado, não é? Foi só por causa disto, não é? Aqui não, eu aqui não me esqueci de nada, aqui neste. Esqueci-me, eu estava a ver, estava a achar estranho não estar a dar mais infinito. E agora estava a tentar arranjar aqui uma desculpa para não dar, não é? Portanto, aqui esqueci-me ali daquele, não é? É este sobre este, não é? Mais infinito, 1 mais 2 sobre mais infinito. Pronto, este é 0, não é? Aqui fica 0 mais infinito, aqui fica 1 mais 0, que é 1, vezes mais infinito é mais infinito, e aqui fica 0 vezes 1 sobre 1 mais 0, aqui LN de 1 que é 0 sobre o mais infinito, portanto 0 vezes 1 mais 0, que é 0. Portanto, é basicamente a mesma coisa que este, é o mesmo exercício que este aqui, igualzinho, está bem? Sem tirar nem pôr. Portanto, temos este exercício sem tirar nem pôr, a menos daqui, que a única diferença é que aqui no 6.5 aparecia ali um x ao quadrado mais x mais 1 e aqui o mais 2, já não me lembro, aqui mais 1 e aqui um x mais 2, que reparem, em termos de contas, não é muito diferente, em termos daquilo que se tem de fazer, não é muito diferente. Por isso é que eu digo que este tipo de coisas não é usual aparecer em exame, este tipo de limites assim que se tem que fazer mais cálculos, são coisas mais simples, mais diretas, como este 6.6, coisas mais rápidas também. E mesmo assim, este 6.6, normalmente até sem raízes, normalmente é só LNx sobre x mais 1, em que basta pôr o x em evidência. É o mais usual, não quer dizer que não possa aparecer. Portanto, fizemos não sei quantos nesta segunda parte, nesta sexta, ou seja, neste segundo dia da aula 10 sobre limites notáveis, fizemos não sei quantos, pelo menos 20 fizemos, que eu fui acrescentando mais uns limites. E pronto, temos então esta segunda parte feita, faltam os exercícios 7 e 8, portanto, que ao todo são 6 limites, e eu penso que logo à noite, logo à noite às 9h30, eu estarei aqui para terminar esta aula. Portanto, obrigado pela vossa presença, pela vossa paciência, e se quiserem voltar logo à noite, eu fico cá à vossa espera. Até logo!